Alô, pessoal. Eu estou gravando este vídeo porque no Brasil, como se sabe, é preciso explicar, depois desenhar a explicação, depois explicar o desenho e daí desenhar a explicação do desenho. Isso porque nesse país ninguém perde a oportunidade de ouro de não entender alguma coisa. A minha gravação de ontem, embora estivesse bastante clara, já imediatamente suscitou várias dúvidas. A Carla Pola escreveu um negócio dizendo: onde já se viu, nunca esperei que tivesse de aderir a uma igreja bolsonarista onde ninguém pode divergir, né? No mesmo, mais ou menos no mesmo sentido. Outras pessoas se pronunciaram, né? Até a Janaína Pascoal disse, ela anunciou há 30 anos o pessoal vem anunciando o fim do Olavo de Carvalho, e a Janaína também, né, porque ela acha também a mesma coisa. É o seguinte, gente, vocês não têm a menor ideia do que é militância, vocês não sabem, né? Porque você pensa militância, você pensa assim, a população fiel que segue um cara. Vocês são loucos? Isso é a massa, gente, isso não é militância. Militância é a militância que mobiliza a massa e a dirige, né? Militâncias são pessoas treinadas para dirigir o movimento de massa. Dentro da militância é que se discute, dentro da militância é que se diverge. E quando se chega à conclusão, daí todo mundo obedece. Mas primeiro é o lugar onde tem a discussão. Isso é assim, mas desde o tempo de Lênin, vocês não sabem ainda, né? Esse pessoal não estudou nada de movimento comunista, de Lênin. Pô, dá um livro de Lênin para o pessoal ler, eles não entendem, né? Então, gente, vocês estão dando palpite em coisas que vocês ignoram, porra. Por que não pergunta antes de sair julgando? Daí veio também o Felipe Moura Brasil, disse: o Olavo mandou criar a militância e está lá, né, o Alan dos Santos já imediatamente convocando militância. Não mandei porra nenhuma, Felipe. Quer dizer, eu estou falando que precisa constituir uma militância e você responde como se essa militância já existisse e eu fosse o chefe. E eu estou passando ordens. Eu não dei ordem para ninguém, inclusive achei errado o que o Alan fez, telefonei para ele para reclamar, mas ele não vai mudar o negócio. Ele já fez, ele fez porque quis. Eu não tenho poder de comando sobre militância nenhuma, porque a militância não existe. O Alan não é meu militante, ele é apenas um leitor meu, como você também é. Quer dizer, que besteira é essa, porra? Né? Então, todo o pessoal já disse: ele citou o Lênin, ele é leninista, ele é comunista. Mas o que há, porra? Será que eu estou sempre falando com analfabeto? Não é possível uma coisa dessa. Então, gente, eleger o presidente sem você ter uma militância para apoiá-lo, tá certo? É jogar o homem no meio dos leões para ele ser destruído. Como, de fato, durante todo este ano foi o que tem acontecido, né? O pessoal da esquerda tem militância organizada. Militância é assim, é pessoal que se reúne toda semana. Tem textos para estudar, tem discussões, tem temas, né? E quando chega na conclusão, daí é obrigatório para todo mundo. Mas até lá se discute livremente, não é isso? Agora, o que a Carla está entendendo como militância é uma espécie assim, são os fiéis de uma igreja. E o que besteira é essa? Quer dizer, você nunca ouviu falar de militância, você ouviu a palavra militância, né? A Janaína também não tem ideia do que seja militância. Aliás, ela não tem ideia de nada, né? A Janaína vive toda hora, nós não podemos fazer um imbecil coletivo da direita. Escuta, você pegar um termo e simplesmente inverter, dizer, eu não quero ser, como é que se diz, o avesso do PT. O que quer dizer isso, gente? Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso é coisa oca, é só trocar a palavra de lugar para obter um efeito. Essa é retórica ginasiana, porra. Então, é claro que se você vai fazer uma militância, você vai ter que aprender com todas as organizações militantes que já houve no mundo. E vai ter que aprender um pouquinho cada uma delas, inclusive a militância comunista, que é o óbvio do óbvio. Porque você não conhece outra militância mais eficiente do que a militância comunista. Então você não quer aprender com ela, não quero ser parecido com ela. Então você está pedindo para apanhar dela. Outra coisa, esse negócio do STF, esse pessoal acredita, muita gente acredita que o centro do poder é o STF. O quê? Isto mostra um analfabetismo político monstruoso. O STF se criou a si mesmo, ou ele foi criado pela esquerda ao longo de 40 ou 50 anos de esforços? Esse pessoal da esquerda começou a formar esses meninos do STF quando eles estavam na faculdade de Direito.
E levou 40 ou 50 anos para botar eles lá. O STF é um órgão da esquerda, ele não comanda a esquerda. A esquerda o comanda. Experimenta um desses ministros contrariar ou descontentar a esquerda para ver o que lhe acontece. Vocês não ouviram falar do Teoriza Vacas, não? Outra coisa, vocês não viram a vida do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes era um homem da direita, era um liberal conservador. Por que ele mudou? Porque mandaram mudar. E ai dele se desobedecer. O centro de comando não está no STF. O STF é um órgão oficial. O STF é um órgão oficial. Órgão oficial, no mundo da esquerda, é a fachada, é a parte externa. Quem manda é quem está lá no fundo, porra. Você nem sabe quem é. Se você perguntar quem é o comitê central da esquerda, você não sabe quem é. Eu também não sei atualmente. Antigamente sabia, agora não sei mais. Tá certo? Então, é aquela frase do René Guénon: o segredo é da essência do poder. Então, quem manda no Brasil é o comando central da esquerda, meu Deus do céu. Em parte, você os identifica por ter alguns participantes do Foro de São Paulo, mas outros você nem ouve falar. É esses que nós temos que destruir, gente. São eles que põem os ministros no STF. Veja, uma militância. É da militância que saem os quadros que ocupam o poder quando o partido chega ao governo. Agora, por exemplo, o Bolsonaro precisa nomear não sei quantos mil desembargadores. Ele não tem quem nomear. Só tem gente da esquerda aparecendo. Por quê? Porque não tem militância da direita. Não tem militância bolsonarista. Se tivesse, os quadros estariam prontos para ocupar os lugares. Dá para entender o que é militância? Militância não é o povão, militância não é a massa. Militância é quem dirige, são profissionais que dirigem a massa. Às vezes profissional não quer dizer que está recebendo, uns recebem, outros são outros. Em geral, a militância paga para sustentar o partido, para sustentar o movimento. Tá certo? E faz isso pensando no quê? Um dia nós chegamos ao poder e daí eu tenho um cargo lá em cima. Mas é um dia, não é no dia seguinte. Esse pessoal da direita votou no Bolsonaro, no dia seguinte eles já querem um cargo, porra. Que gente ridícula. Vocês não têm ideia do que é tomar o poder, portanto não têm ideia do que é militância. Nenhum de vocês tem, nenhum de vocês estudou isso, e esse que é o problema. Agora, você quer fazer um movimento contra o STF? Faça, meu filho, a esquerda vai acabar com você. Porque a esquerda tem o controle total da mídia inteira. Há 50 anos tem isso, ou mais. E o controle total de todas as universidades. O que é a mídia? A mídia é a política do dia, é o poder presente. O que são as universidades? É a classe política do futuro. Os caras têm o presente e o futuro na mão. E tem desde um longo passado. E vocês não estão atacando essa gente, vocês estão atacando símbolos metonímicos. Veja, esse negócio de combate à corrupção, vocês não entendem o seguinte: corrupção é o nome de um instrumento, não é o nome de um inimigo. É como luta contra o terrorismo. Do que é isso? Terrorismo é um instrumento. Você está combatendo o instrumento e você não sabe quem está manejando o instrumento, porra. Corrupção, mesma coisa. Corrupção é um instrumento de poder. Ela não é o detentor do poder. Não é isso que você tem que combater. Você tem que combater os grupos que dirigem o processo, para daí você passar a dirigir o processo. É muito difícil de entender isso. Para brasileiro porque esse pessoal simplesmente não estuda. Se perguntava, todas essas pessoas que estão dando palpite, quantos livros de Lenin você leu? As obras completas de Lenin, gente, são 54 volumes de 600 páginas cada um. Eu não li inteiro. Eu li até onde dava. Mas eu sei o que é o leninismo, eu sei quais são os princípios da organização comunista. Eu li não só o Lenin, mas li Mao Tse Tung, li um monte de coisa. Eu sei o que esse pessoal está fazendo, vocês não sabem. E quando aparece alguém que estudou e diz, já está todo mundo quer dar seu palpite. Eu aprendi muito com o Olavo, mas agora eu já estou grandinho, eu penso por mim mesmo. Meu filho, para pensar por si mesmo não é fácil. Pensar por si mesmo exige conhecimento, você não tem isso. Então, quando você diz que está pensando por si mesmo, você está repetindo uma besteira que você ouviu de alguém. Talvez ouviu, sei lá, do Lobostão, ouviu da Janaína, ouviu de outro boboca. É isso que vocês estão fazendo, gente. Acorda, porra! O problema no Brasil, quando eu falo Foro de São Paulo, eu não estou me referindo à entidade oficial, entre aspas, Foro de São Paulo.
Eu estou me referindo ao conjunto de pessoas que participam disso, que organizam isso. E estou me referindo, sobretudo, à atividade central do Foro de São Paulo, que não são as assembleias, né? Que são os encontros discretos entre governantes, tipo, sim, Lula e Chávez, Lula e Raul Castro, etc, etc. Entre os caras que comandam. O Lula mesmo declarou que a coisa funciona assim. Daí vai o repórter da Veja, lá tem os velhinhos discutindo teoria e ideologia, isso aí está ultrapassado. Está ultrapassado, está tão ultrapassado que está mandando em vocês, porra. Ele fica contando vantagem, né? É assim, o brasileiro quando conta vantagem é aquele negócio do peidei no pau dele, tá entendendo? É coisa horrorosa, porra. Vocês têm que aprender a vencer. Outra coisa, quem venceu não foi vocês, foi o Bolsonaro. É a liderança pessoal dele que conseguiu isso. A simpatia pessoal dele, que todo o povo ama. É isto foi a única força da direita foi essa. Não foi organização, não foi militância, não foi nada. A força foi o seguinte, os caras se inspiraram em algumas coisas que eu escrevi, eles leem um pouquinho, eles leem assim, no máximo, imbecil e o mínimo. Se eu perguntar para ele qualquer elemento da minha filosofia, o cara não sabe o que é. Eu digo, o que é a tripla intuição? Qual é a minha definição da psique? Em que camada da personalidade você está? E assim por diante. O que é o conhecimento por presença? O cara não sabe nada. Ora, se você não sabe nada dos princípios da filosofia do cara, você não vai saber qual é, você não vai entender a política dele, muito menos. Então, não pode esquecer que livros como O Mínimo e o Imbecil são livros populares. Não são a minha filosofia, não são o meu pensamento político, não são nada disso, é apenas polêmica popular, meu Deus, polêmica jornalística. Os artigos da série Cartas de um Terráqueo são muito mais profundos e muito mais sérios do que está nesses livros aí. E do que está no Facebook, então nem se fala. O meu curso de filosofia política, quem acompanhou isso aí? Eu dei o curso 3 vezes. Eles não estudaram nada. Então como é que é discutir as minhas ideias? Quer dizer, cria-se e apareça, porra. Sobretudo você, Janaína. Você, a sua especialidade é eloquência histérica. Quer dizer, depois que já existe um movimento de massa, chama a Janaína para representá-la, ela vai no palco, grita, tem ataque histérico e atrai gente com isso. Quer dizer, você personifica o movimento, você é um porta-voz, você não é líder de coisa nenhuma, nunca liderou nada e não sabe o que é isso. E vem querer me dar lição. Agora, o Felipe estudou alguma coisa das minhas obras. Mas ele está iludido, porque ele pensa que o Alan dos Santos agiu sob meu comando. Eu não mandei o Alan fazer nada, inclusive eu reclamei do que ele fez, mas adianta reclamar? Não, ele continuou fazendo. Ele tem o direito de fazer. É da cabeça dele. A militância não existe. E o Olavo não é líder de uma militância. Quando é que vocês vão entender isso? Vocês não sabem estudar sequer a função social de um escritor. Vocês não têm ideia, porque vocês nunca estudaram isto. Vocês estudaram a vida do Solzhenitsyn? Você acha que o Solzhenitsyn era líder de uma militância? Você acha que o Dostoiévski era líder de uma militância? Vocês não têm ideia, pô. Então, é isso aí, gente. Vê se entende o que eu estou falando. A militância é absolutamente necessária. Militância não é povão. Militância não é a congregação dos fiéis. É outra coisa completamente diferente, tá bom? Vê se entende. Que Deus abençoe o Brasil. E saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.